O tema que eu vou falar agora de manhã, ele é um tema pelo qual eu sou apaixonada, que é um dos trabalhos que eu tenho me dedicado. E um dos trabalhos... Está sem som? Alô? É um dos trabalhos que eu tenho me dedicado. Inclusive, nós estamos promovendo um congresso agora internacional, o primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade. Se vocês depois quiserem, aqui tem os folders. E hoje a IUCA também está recebendo inscrições. Hoje é o último dia do preço mais barato, quem quiser aproveitar. É o primeiro congresso que está sendo feito no Brasil sobre essa questão da inserção da espiritualidade na educação. E eu vou falar exatamente sobre essa questão, que está conectada com a ideia que nós defendemos da pedagogia espírita. E é muito difícil a gente delinear essa proposta, porque as pessoas têm dificuldade, em geral, espíritas e não espíritas, de entender uma coisa totalmente assim. No Brasil, só eu e Alessandro Miguel, que trabalhamos com essa proposta de ensino interreligioso. Esse material que vocês estão vendo aí é único, não tem nada semelhante no mercado. Os de 5ª e 8ª série, que são agora de 6º a 9º ano, desde que a gente nasce no Brasil, o ensino muda de nome 300 vezes, mas o conteúdo não se modifica. Ele foi indicado para o Prêmio Jabuti, ele está aí desde 2004, e é adotado por vários colégios no Brasil inteiro, inclusive colégios católicos. E esse outro, que é de 1º a 5º ano, que são para as crianças menores, essas músicas que vocês estavam ouvindo pertencem a esse material. Vocês podem dar download gratuitamente no site da Ática dessas músicas, tá? www.atica.com.br/Jeito de Crer. É um livro que esse foi lançado neste ano, foi lançado em 2009, né? E está agora começando a chegar nas escolas. Bom, qual é a proposta que nós trabalhamos? É por isso que eu coloquei aqui que é o material didático que nós temos e algumas experiências que eu tenho nesse assunto concretas, porque eu sempre gosto de observar que eu falo sobre educação, mas não é algo apenas abstrato e teórico. Eu já trabalhei em sala de aula desde pré-escola até pós-graduação, com crianças, adolescentes de todas as idades, então existe uma experiência prática aí para referendar aquilo que nós estamos propondo teoricamente. Algumas das experiências estão narradas no livro Vivências na Escola. Ai, não saiu. Se abaixar, sai o som do microfone. Bom, nós temos o seguinte conflito. Só deixa eu me programar aqui, até que hora é? 1 hora o total com perguntas. Tá, deixa eu falar, eu gosto de subverter a ordem, porque eu sou anarquista. Nós não vamos fazer esse negócio de ficar 15 minutos com pergunta por escrito. Então, vocês podem me interromper durante a exposição para interagir comigo. E aí, depois, nos últimos 10 minutos, eu deixo também aberto, mas eu gosto de ouvir a voz das pessoas, a participação. Se tiver alguém muito tímido e quiser mandar pergunta por escrito, tudo bem, mas eu prefiro o tete-a-tete, o olho no olho. Bom, nós temos uma grande dificuldade na educação, que é o seguinte. Nós tivemos, nos últimos 200 anos, desde a Revolução Francesa, uma proposta de laicização da escola. O que significa isso? A expulsão da religião da escola, que, aliás, isso faz parte de um processo de laicização da sociedade, né? Quer dizer, até durante toda a Idade Média, nós sabemos o domínio que a Igreja Católica exerceu, e depois também as igrejas protestantes nos países protestantes, embora já desconectados oficialmente do Estado, mas ainda exerceram uma influência muito forte em todos os campos, e principalmente da educação, com as chamadas escolas confessionais. Ou seja, todos nós aqui, a maioria deve ter estudado, estudou em escola pública, estudou em escola católica ou protestante. E as escolas confessionais, que são as antigas, ou as mais tradicionais, são aquelas que doutrinam o indivíduo dentro de uma religião, né? Ou seja, é para fazer o indivíduo católico, protestante, ou judeu, ou o que for, ou islâmico, ou o que for. Então, esse modelo
tradicional confessional, ele começou a ser questionado e posto em xeque a partir do iluminismo, né, com a proposta de se laicizar a sociedade, de sair-se da tutela das igrejas e de poder, com isso, fazer o quê? Primeiro, né, as igrejas não terem o domínio das consciências. E segundo, também favorecer o pluralismo, né? Porque, por exemplo, numa escola pública, pressupostamente, segundo os postulados desde a Revolução Francesa, deveriam conviver pessoas de todas as religiões que seriam respeitadas em suas diversas crenças, né? E com isso se favoreceria a democracia, a liberdade de culto, a liberdade de pensamento. Então, essa é a ideia que está por trás da escola chamada laica, né? Só que o que ocorre é o seguinte, a educação, até hoje, jamais, e não sei se um dia será, jamais foi neutra, no sentido de não querer exercer uma influência ideológica. O indivíduo, eu falo brincando que eu sou anarquista, mas eu tenho grande simpatia pelos anarquistas mesmo. O indivíduo do século XVIII, que é considerado um dos precursores do anarquismo, William Godwin, ele falava uma coisa interessante. Naquela época que estava se propondo, né, colocar a educação, tirar a educação das mãos das igrejas para colocá-la nas mãos do Estado, né? Então ele dizia o seguinte, olha, temos que tomar cuidado, nós vamos colocar a educação sob a tutela do Estado, e será que o Estado é uma instituição tão desinteressada e tão neutra, que não tem os seus interesses, a sua ideologia, não existia essa palavra, mas enfim, dizemos hoje, interpretamos hoje o que ele estava falando desse jeito, para querer moldar as consciências, as pessoas. Então é uma questão que ele se propunha que é muito pertinente. E o que nós, depois de 200 anos, em que nós temos a experiência das escolas públicas no mundo inteiro, né, no Brasil também, né, que é mais recente, porque a escola pública no Brasil ela demorou muito a ser estabelecida e ainda nós temos até uma falta né, devemos ter muito mais, no sentido de democratizar a educação. Mas o que resultou, do ponto de vista ideológico, dessa escola laica, né? Resultou que, na verdade, ela é uma doutrinação do materialismo. Vou exemplificar uma coisa bem simples. Entrei numa sala de aula de 4ª série, né, de uma escola pública em Bragança Paulista, onde eu fiz um desses projetos de ensino interreligioso. Estava lá um livro didático, adotado pelo governo, e com um texto de uma grande escritora para criança, né, que todo mundo gosta, e estava escrito assim. O texto era o seguinte: o homem é um bicho que pensa, mas é um bicho, né? E aí por aí e afora. O que significa isso? Quer dizer, aquele capítulo que estava falando sobre o que é o homem, a origem do homem, etc., estava numa visão puramente materialista. Não se dizia assim, olha, tem gente que pensa que o homem não é só um bicho, né? Que tem uma dimensão espiritual, outros que pensam que tem uma dimensão social, assim. Não, era uma doutrinação no materialismo. E assim, isso é um exemplo bem, digamos, pequeno, né? Mas que é um exemplo muito, muito objetivo, de que nós temos uma determinada doutrinação sempre na escola, seja confessional, seja materialista, seja o que for. Então a escola laica, ela se tornou um instrumento da ciência oficial estabelecida, que ela é eminentemente materialista. Eu precisava de água. Então o que acontece? O que nós estamos propondo, que é uma novidade, que não existe, eu não conheço assim, nenhuma proposta semelhante, é que nós façamos uma escola plural. O que significa? É um lugar onde as crianças, os adolescentes, aprendam a pensar e conheçam todas as formas de pensamento vigentes na sociedade. Então, isto jamais foi proposto, jamais foi feito. E nós propomos isso em nome da pedagogia espírita, o que aparece, à primeira vista, mais contraditório para os espíritas e para os não espíritas. Essa é a nossa grande dificuldade de trabalhar essa questão. Mas às 3h30 eu vou falar especificamente sobre a pedagogia espírita.
Mas por que parece contraditório? Porque quando a gente fala pedagogia espírita, então vai ser uma doutrinação no espiritismo, né? Então nós vamos formar espíritas. Bom, se a gente conceber o espiritismo como o movimento espírita brasileiro concebe mais uma religião no meio das outras, realmente esse vai ser o caminho. Esse é o meu grande medo, o grande perigo que eu vislumbro na discussão da pedagogia espírita, de que se torne uma escola doutrinante, confessional, tradicional, em que vá catequizar os indivíduos no espiritismo, o que já se faz no centro espírita com o modelo evangelização, cujo termo, inclusive, é derivado da Igreja Católica, né? Então, é catequese. Agora, se nós entendermos o espiritismo como propunha Kardec, que é uma ideia não proselitista, né? Que ele considerava que o espiritismo seria um coadjuvante de todas as religiões e, ao mesmo tempo, uma maneira de criticar todas as religiões, porque ele faz uma leitura crítica das religiões, com seus abusos, com seu institucionalismo, com seus ritualismos, etc. Então, nós teremos uma outra abordagem. Kardec, na Revista Espírita, por exemplo, ele faz a leitura de várias correntes religiosas, inclusive até do islamismo. Tem há vários artigos, em vários números, falando do islamismo, né? E existe até no livro dos Espíritos um item que fala que a verdade está em toda parte e que o espiritismo é uma chave para se entender essa verdade universal que se encontra em todas as religiões. Então, na minha leitura de Kardec, que a gente tem feito, ele era um espírito universalista, né? Ele tinha uma proposta interreligiosa e não a ideia de criar mais uma religião específica para concorrer com as outras, né? Que é o que se tornou no Brasil. Então, resgatando esse conceito de Kardec, nós teríamos na pedagogia espírita, que é o que nós propomos, que a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita propõe, por isso a gente está fazendo um congresso de educação e espiritualidade, chamando gente de toda a parte do mundo que trabalha com isso e não são espíritas, né? Nós propomos uma novidade, que é uma escola plural, né? Em que haja um resgate da espiritualidade, sim, na educação, porque a espiritualidade não pode estar expulsa da escola, porque é uma dimensão do ser humano, né? Que não pode ser ignorada. Uma educação que ignora a dimensão espiritual do homem é uma educação aleijada, e é o que tem sido feito até hoje, né? Com a chamada escola laica, mas também que não seja um resgate confessional, catequético, de uma determinada proposta, de uma determinada doutrina. Bom, o que acontece? Em termos de legislação brasileira, isso é importante a gente dizer, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, da Educação, e que prevê que o ensino religioso nas escolas públicas, e o que eu estou defendendo aqui é para qualquer escola, particular, pública, católica, espírita, e o que é incrível é o seguinte, muitas escolas católicas já estão fazendo isso, né? Porque adotam esse nosso material de ensino interreligioso. Inclusive, quando nós fomos fazer esse material, a editora ficou muito chocada, falou, não, mas nós queremos algo católico, porque são os católicos que usam o ensino, os livros de religião, né? Nós falamos, então vocês contratem outros, porque nós vamos fazer a proposta interreligiosa. No final, os livros foram apresentados, inclusive, para leitores críticos católicos. Eu sempre conto esse episódio, é muito interessante, porque os leitores críticos católicos todos acharam ótimo o livro, né? Acharam que tinha que ser isso mesmo, tal, exceto por um detalhe. A gente não podia falar de espiritismo no livro, né? Aí eu falei, só por cima do meu cadáver que eu não vou falar, né? Então, nós estamos falando de tudo, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Nietzsche, de confucionismo, de hinduísmo, e não vou falar de espiritismo, que tem uma representatividade social enorme no Brasil, então, estou fora. Aí brigamos, tá? E falamos, né, também de espiritismo, falamos de tudo, e aí aí conquistamos no final, os leitores católicos estavam até achando bom, né? Até um capítulo, eu sempre conto esse episódio que eu acho engraçado, um deles que tinha sido mais radical logo na primeira leitura. Vocês sabem que quando a gente faz um livro numa editora séria, coisa que não existe no movimento espírita, a gente passa por leitores críticos, né?
né, vai publicando qualquer coisa. Então, a gente passa por leitores especializados no assunto, que eles não sabem quem a gente não sabe quem eles são. Né? Isso toda editora faz isso. E o que acontece é o seguinte, um deles, que era mais radical, ele disse, ele no começo mandou uma coisa inteira, 10 páginas escrevendo que Kardec não tinha que aparecer porque era um charlatanismo, não sei mais o que, No final, depois lá pelo 3º livro, pelo 4º livro, quando nós fomos escrever o capítulo sobre reencarnação, nós vamos assim, eu acho que a gente nem vai falar de espiritismo, a gente já falou, para não forçar muito a barra, como a reencarnação é um conceito que tem várias filosofias, vamos falar de Platão, do hinduísmo, do budismo, não vamos falar de espiritismo. Quando esse mesmo leitor foi ler, ele falou, aqui faltaram os nossos irmãos espíritas. Então ele já estava com outra empatia em relação ao espiritismo, né? Que foi ao longo das leituras que ele foi fazendo, ele foi vendo o que era, né? Quer dizer, criando um maior respeito. Então, nós fizemos esse material com esta proposta exatamente de inserir a espiritualidade de uma maneira plural. Só que acontece o seguinte, também nós evitamos aqui, a nossa proposta não é confessional, não é catequética, mas também não é uma visão antropológica cética. O que significa isso? Eu estava falando da legislação. No Brasil diz o seguinte, a lei de diretrizes e bases, o ensino religioso é optativo, mas ela é vaga, a lei de diretrizes e bases a esse respeito. Cada estado legisla de uma maneira. A legislação melhor que tem no Brasil, modéstia à parte, é a de São Paulo, nesse sentido. Que foi feita pelo governador, na época do governador Mário Covas, e essa legislação diz o seguinte, que o ensino interreligioso nas escolas públicas tem que ser plural, exatamente isso que nós advogamos, e que não pode ser dado nem pelo pastor, nem pelo padre, nem pelo espírita, nem pelo catequista. Ele tem que ser dado por professor de história, ou filosofia, ou sociologia, né? Então isso já dá uma certa equidistância, né? Quer dizer, não é uma doutrinação numa determinada corrente. Mas aí a Unicamp produziu inclusive um material nesse sentido de orientação. E esse material é que também nós fazemos uma leitura crítica, porque aí tem uma visão antropológica cética. O que é isso? É dizer o seguinte, olha, o que a antropologia, a sociologia em geral, considera o fenômeno religioso? Um fenômeno social, ponto. Né? Que não tem, eles não têm, ou eles não podem dizer se tem, qualquer conteúdo de realidade. Né? E o que acontece? Por exemplo, nesse material que a Unicamp propôs, tinha a seguinte frase, só para vocês terem ideia do como é que é a postura. Bom, as religiões são tentativas de conferir sentido àquilo que não tem sentido. O que significa exatamente essa frase? Bom, é muito bom para o povo, é um fenômeno social respeitável, a gente respeita. Porém, é um nada. Né? Quer dizer, é uma tentativa de conferir sentido àquilo que não tem sentido. Ou seja, a postura é niilista, dizendo, gente, vocês acreditam, tudo bem, legal, mas nós, antropólogos, né, da academia, da universidade, sabemos que nada tem sentido. Isso daí é uma tentativa social, né, humana, né, de conferir sentido ao caos, que é a existência, a ausência total de sentido das coisas, que é uma postura niilista. Né? Então, o que acontece? Por trás disso, há um profundo desrespeito às religiões. Porque você tratar alguém que tem uma fé, como se essa fé fosse uma projeção meramente social e não tem nenhum conteúdo de verdade, né, um desrespeito à própria pessoa. Né? Quer dizer, é uma postura de falsa superioridade, que eu considero elitista. Porque 99% da humanidade acredita que exista algo, né? Que tem uma transcendência, que tem uma dimensão espiritual do ser humano. Quer dizer, então, é uma falta de respeito. Tratar da dimensão espiritual na escola é uma falta de respeito catequizar, porque nós estamos excluindo outros, né? Mas é uma falta de respeito também dizer todos vocês são ingênuos, né? Tudo bem, vocês acreditam nisso, pode ser útil para vocês, mas na verdade isso é só um fenômeno social. Né? Então a nossa proposta é de ter um olhar diferenciado. Né?
Primeiro porque a escola é um lugar de convivência pacífica, de respeito, de tolerância, de fraternidade, por isso não pode ser categórico. E o que nós estamos pretendendo fazer com o ensino interreligioso? Nós chamamos de interreligioso exatamente para não caracterizar essa doutrinação numa determinada religião. É importante a religiosidade? Está calor aqui, né? Tá? Eu falo italianamente, me exalto, mas eu estou achando que está calor. Não está ligado o ar-condicionado? Qual é a nossa proposta? Quer dizer, é resgatar, sim, a espiritualidade. É por isso que nós, hoje em dia, o Franklin, infelizmente, está falando isso na outra sala, né? Porque esse encontro teria assim para a gente conectar os dois discursos, né? Hoje em dia existem várias pesquisas, há mais de 20 anos, na área de saúde se fazem pesquisas, né, do impacto positivo que a espiritualidade exerce sobre a saúde humana. Né? Então, existem pesquisas sobre o impacto positivo da oração, da meditação, para a qualidade de vida, para a saúde, para a cura, as preces intercessórias. Isso são artigos que estão sendo publicados já há mais de 20 anos nas revistas, principalmente médicas, de psicologia. Né? Então, existem algumas evidências. Eu mesma participei de uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a liderança do Júlio Pérez e do Alexander, em que nós pesquisamos estados alterados de consciência, com escaneamento do cérebro, etc. Então, isso tudo nos coloca no caminho de que a espiritualidade, o cultivo da espiritualidade, pode ser benéfico ao ser humano. O interessante é que essas pesquisas, elas caminham bem dentro dessa nossa proposta. Por quê? Vejam só. Elas demonstram que não interessa se a pessoa está fazendo uma prece católica, protestante ou uma meditação budista. Né? Que essas práticas se equivalem em termos de bem-estar físico, mental, de benefícios para a saúde, anti-estresse, de aumento da imunidade, etc. Então, o que nós estamos dizendo? Que todas as religiões são boas, todas as religiões podem trazer benefícios independentes. Quer dizer, nós saímos do domínio do exclusivismo, né? Daquele olhar, deixa eu ver se vem aqui, não, eu acho que eu peguei o... Não, como é que eu faço aqui para botar? Nós saímos daquele domínio do exclusivismo que as religiões sempre tiveram. A minha salva e as outras são demoníacas. A minha está certa e as outras vão levar para o fogo do inferno. Quer dizer, cientificamente nós estamos caminhando para demonstrar, não, gente, pode ser uma meditação budista, pode ser uma prece islâmica, quando a oração, a concentração fazem bem. Ao mesmo tempo, que coisa interessante, também se estudam os efeitos negativos das religiões. Né? E quais são os efeitos negativos das religiões? Quando que as religiões exercem o efeito negativo? Quando elas provocam medo, então com ideias de um Deus que castiga, que provoca culpa, que provoca repressão, etc. Né? Quando elas geram fanatismo e intolerância. Né? Então, vejam só que a própria ciência está caminhando para referendar esse discurso que nós estamos fazendo. Né? Quer dizer, é preciso resgatar a espiritualidade de maneira interreligiosa, respeitando a dimensão, mas ao mesmo tempo, essa espiritualidade, para ser saudável, ela tem que ter uma dimensão crítica, que é o que nós fazemos o tempo inteiro nos nossos livros. A gente considera que todas as religiões são boas, são válidas, são caminhos interessantes, mas todas as religiões devem ser criticadas também, né? Devem passar pelo crivo da crítica, porque todas elas provocaram guerras, todas elas geraram fanatismo, inclusive as nossas também a gente tem que criticar, nossa também a gente tem que criticar. Né? Ou seja, nós temos que ter um espírito crítico. Eu sempre digo, só podemos salvar a religiosidade, a espiritualidade humana se nós exercermos a crítica, porque senão nós cairemos, como há uma tendência também contemporânea, de novo nos fundamentalismos, nas intolerâncias, nos exclusivismos, que geram problemas, violências,
agressões e não trazem este benefício que as religiões podem trazer. Então a ideia principal é resgatar a religiosidade. E qual é o denominador comum mais forte que nós podemos encontrar em todas as correntes religiosas? É a questão da ética. Quer dizer, e aí também vai de encontro aquilo que Kardec dizia. Não vamos dizer fora da igreja, fora do espiritismo ou fora de qualquer coisa não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Ou seja, o princípio mais importante que nos deve guiar é a formação do homem de bem. Esse que deve ser o objetivo da educação. Né? Independente se esse homem de bem vai ser católico, protestante, espírita, ateu, ele tem que ser um homem de bem. Né? Isso que é importante. Agora, por outro lado, aí é que está a questão. Muita gente fala, mas nós podemos formar moralmente a criatura, devemos formar eticamente a criatura, mas não precisamos das religiões para isso. Eu discordo. Né? Porque as religiões foram e são fontes de ética e de valores universais importantes, estão arraigadas na cultura humana. E é impossível tirar isso, arrancar isso do ser humano. Tanto que foram feitas várias tentativas no século XX, até de estados ateus que impuseram a morte da religião, no caso dos soviéticos, dos cubanos, dos chineses, e as religiões nessas sociedades estão mais vivas do que nunca. Né? Ou seja, não se consegue arrancar 200, 300 anos que está se tentando laicizar totalmente a sociedade. Enfim, a ciência tem feito um trabalho de sair fora do domínio da religião, e o que acontece, a ciência agora mesmo está reencontrando a espiritualidade. Ou seja, nós não podemos escapar disso, porque é uma dimensão do ser humano. Eu estou convencida, e muitas pessoas estão, que isso é uma dimensão inegável, que não dá para arrancar do ser humano. Por quê? Porque é uma dimensão real. Isso é simples. Porque não é simplesmente um fenômeno social, não é simplesmente um fenômeno cultural. Existe uma transcendência humana, uma sede pelo sagrado, uma sede pelo espiritual, porque isso faz parte da nossa natureza. Então, esta fonte de valores deve ser cultivada também a partir das religiões. De que maneira? Vejam só. Um dos livros que está passando aí, que é o de quinta ou oitava série, né? O primeiro volume é Vidas. Né? O que nós fazemos nesse livro? Nós colocamos os adolescentes, as novas gerações, em contato com modelos éticos que são universais, mas que vieram de outras religiões. Né? Um Buda, um Jesus, um Gandhi, um Martin Luther King, né? Um Sócrates, pessoas que vieram das mais diferentes origens, das mais diferentes culturas, um Confúcio, e, no entanto, têm propostas éticas semelhantes, né? Ou praticamente iguais, de respeito ao próximo, de amor, de fraternidade, de tolerância, de justiça, ou seja, são valores, né, que permeiam as grandes personalidades que representam os grandes correntes religiosas. É lógico, no catolicismo nós temos um Francisco de Assis e um Torquemada. O que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar o Francisco de Assis e criticar o Torquemada. Né? Assim como no protestantismo a gente tem um Martin Luther King e um Edir Macedo. Nós vamos mostrar o Martin Luther King como modelo e criticar o Edir Macedo. É essa a ideia que a gente tem que levar em conta. Quer dizer, quando eu digo criticar o Edir Macedo, não é fazer uma crítica pessoal, mas criticar o modelo, né, de exploração econômica, política, etc., das ideias religiosas. E é isso que nós temos que fazer, uma crítica a isso. Então, o resgate da espiritualidade deve andar junto com o resgate da ética. Né? É óbvio, vocês podem perguntar, que esse é um dos grandes conflitos, uma das grandes questões até da filosofia. É possível ter uma ética sem Deus, ou sem a religião, ou sem qualquer... É possível. Há muitos ateus que são éticos. Embora que muitos ateus são ateus graças a Deus. Mas, enfim. E essa é uma dimensão também que a gente tem que levar em conta. Quando nós fazemos um ensino interreligioso na escola, e o ensino plural, nós também devemos incluir o pensamento ateu, né? De maneira respeitosa, porque não devemos discriminar nenhuma posição. Né? Então, isso tem que ser discutido em
na aula de maneira plural. Até aqui alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de incluir o seguinte. Fala. Você não quer pegar o microfone? Eu não quero falar. Só colocar Alô? assim, que ficou entendido. O que a gente pode entender na situação que está sendo colocada é que todos somos espíritos e devemos nos educar como tal, independente do rótulo, da religião. Exatamente. Que, aliás, é uma das coisas mais interessantes. Se existe, também é outra discussão muito feita por antropólogos, por sociólogos, por teólogos, se existe algo que seja comum entre todas as religiões. Porque há gente que diz que não, que as religiões são radicalmente diferentes, que não pode haver diálogo. Né? Essa perspectiva ela pode ser da parte dos religiosos ou mesmo da parte de pessoas que estão fora. Fala, não dá para comparar alhos com bugalhos, cada um é um, etc. e tal, tem uma cultura, uma origem, etc. Existe algo que seja comum? Por exemplo, vamos pegar o budismo e o cristianismo, né? Ou o islamismo. Existe algo que seja comum entre essas religiões? Né? Existe. Exatamente isso que você falou. É a dimensão espiritual do homem. Nem Deus pode ser, porque o budismo, por exemplo, não tem Deus. Mas a dimensão espiritual do homem é presente em todas as religiões. Quer dizer, nós não temos uma religião materialista. Isso não existe. Né? Não existe, porque as religiões são exatamente a postura de considerar a dimensão espiritual do homem. Então, isto é o que é universal. Além da questão ética, né? Que existe também uma universalidade da ética. Você vê, por exemplo, eu dizia outro dia, pegar um Buda e um Jesus. Né? A ética deles é idêntica. Não tem diferença em relação à ética. É compaixão, é amor ao próximo, é solidariedade, etc. Né? Então, quer dizer, existe aí algo que dá para maquiar, né? Com muito cuidado. Isso é um cuidado muito importante. Inclusive, eu fui fazer parte de uma banca em Juiz de Fora, na área de Ciências da Religião, de um rapaz que vai estar, inclusive, no nosso congresso, que fez um doutorado sobre a questão do espiritismo e do pluralismo. Então, ele delineou muito bem, que precisa muito cuidado, porque os espíritas têm uma postura assim, não, e nós respeitamos todas as religiões. Claro, cada um está no seu estágio evolutivo. Quer dizer, o que eu estou dizendo? Mas, sabe, a gente é tão bom, a gente é tão superior, nós respeitamos, mas considerando que os nossos irmãos da Umbanda estão lá naquele estágio, os nossos irmãos do budismo, quer dizer, ou seja, é uma posição de pseudo-respeito, porque isso daí é, na verdade, uma posição extremamente intolerante. Né? Então, temos que tomar cuidado com isso. É porque mesmo em todas as religiões nós encontramos seres maravilhosos e... outros que Exatamente. não. Exatamente. Desculpa, e o ateu? Ele discute a vida espiritual? Não, o ateu não, porque ele não... Então, como fica a questão? E nós discutimos também a postura do ateísmo dentro da escola. Né? Fala, eu pego aqui que o... Aprende a filmar. Não só grata. Não passei só desodorante não filma. Maquilagem. Dora, felicidade de participar desse trabalho. Eu quero inicialmente dizer que eu concordo em gênero e grau com a linha central do seu pensamento quando dirige para a questão da ética a ideia da inserção do ensino não religioso, mas interreligioso nas escolas. Eu sempre tive muita suspeição em relação ao ensino religioso e me parece que você oferece uma saída interessante. Mas eu queria questionar você por uma coisa. Eu acho que a leitura que você fez da observação das ciências sociais, eu queria entender, porque a citação que você fez, que a religião é um fato social, é um fenômeno social. É também. Isso. Pois é um fenômeno social, mas você diz, não é só isso, e dá sentido àquilo que não tem sentido, etc. Eu perguntaria, mas depois, no momento seguinte, você afasta todo o problema da verdade, da discussão da religião, e se concentra na questão da ética, que é justamente abordar a questão religiosa pelo aspecto
que é filosófico-social. Você entende? Então eu acho o seguinte, isso que eu acho que eu gostaria que você explicasse, porque me parece uma aparente contradição dentro desse trabalho. Porque eu tenho uma convicção, é uma convicção bem espírita, de que as religiões ao longo da história, paulatinamente, foram perdendo a capacidade de dizer a verdade. Certo? Uma das grandes contribuições do iluminismo e do pensamento ocidental foi a emergência de um tipo de cultura, que é o método filosófico científico, com muito mais condição de dizer a verdade do que todas as outras formas culturais anteriores, inclusive a religiosa. Porque na religião a gente diz a verdade a partir de um texto, a partir de uma tradição. E essa verdade, normalmente, é dogmatizada, é estabelecida por dogma, conforma uma identidade cultural específica, e aí passa a ser defendida com guerras, com exclusões e tudo isso que a gente conhece, não só nas outras religiões, mas inclusive no espiritismo. De forma que eu acho que uma religião, uma religiosidade sob essa linha que você está buscando, é uma religiosidade em que a identidade passa a ser construída muito mais eticamente do que a partir de conceitos específicos, sejam eles o espírito, a reencarnação e etc. E aí eu digo para vocês, existem religiões ateias sim, o ateísmo é uma religião ateia, o ceticismo é uma religião ateia, o marxismo funcionou no Brasil como religião há muito tempo. Existem sim religiões ateias, religiões que não têm Deus e nem espiritualidade, e que funcionam no modo... O positivismo tem inclusive imitou da Igreja Católica os templos, os cultos e tal, então existe isso. Quer dizer, a religião me parece bastante um fenômeno social sim. E a vantagem que a religião tem em relação à ciência e à filosofia é conseguir gerar esse cimento social, que é uma possibilidade extraordinária de construção, mas ao mesmo tempo é extremamente perigoso, especialmente quando se vincula ao poder. De forma que eu queria explicação em relação a isso. Como é que fica, nessa visão que você tem, que é uma visão de ética, de ensino interreligioso, o problema da verdade em face da ciência? Isso é uma coisa importante que você coloca. Eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, do ponto de vista filosófico, tá? Que é a minha praia maior. O que acontece? Por exemplo, vamos pegar o Henri Bergson, tá? Ele reconhece, ou o Mircea Eliade, que não é um filósofo, mas é um estudioso das religiões, são duas posturas que eu partilho. Que existe algo de real que está acontecendo ali na religião. Quando eu digo real, é um fenômeno espiritual, que não é só social. No caso do Mircea Eliade, ele fala de uma erupção do sagrado, né? Você pode chamar do jeito que quiser. E espiritamente eu interpretaria com uma comunicação ou com uma percepção do mundo espiritual, né? Ou você pode dizer, como no caso do Henri Bergson, que o elan ali vital está se manifestando na história. Ou seja, não é apenas, segundo essa concepção, um fenômeno meramente social. Existe algo fundante que é verdadeiro. Vou explicar. E é isso que a gente... Mas esse é um problema científico, isso não é um problema religioso. Sim, tudo bem. Mas as religiões adotam isso. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não posso chegar para um muçulmano, né, por exemplo, e dizer para ele, olha, e você diz que o anjo Gabriel ditou ao Corão pelo Maomé, tá? Bom, isso daí faz parte do seu imaginário, tá? Vamos pegar só a parte ética do islamismo, a melhor parte ética que existe, né? A linha Sufi, tem até uma linha de não violência, etc. E tal. Vamos pegar essa parte e deixa de lado, não vamos discutir. O que eu prego nessa questão do ensino interreligioso, não, eu respeito, eu considero que existe uma verdade quando você fala que o anjo Gabriel se comunicou ali. Né? Como existe uma verdade, sei lá, que o Buda se iluminou. Tá? Maria concebeu virgem, por exemplo, seria virgem, todas essas coisas passam a ser. Não passa a ser verdadeiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, não são os dogmas particulares. Quer dizer, você não vai validar isso no ensino interreligioso. Você vai dizer que é verdade ou que é mentira, porque senão é uma falta de respeito, concorda? Você vai dizer, essa daqui é a estrutura da religião católica, por exemplo. Tá? Vamos ver essa religião. O que eu vou dizer? Bom, as verdades são relativas às religiões,
Porém, existem verdades universais. Por exemplo, a dimensão espiritual do homem é uma verdade universal. Que você pode adotar como algo, ou seja, o que as religiões provêm, né, de uma experiência verdadeira, subjetiva, verdadeira. Né? O caso da iluminação ou da conversão, do que você quiser, são experiências subjetivas verdadeiras. Você pode interpretar essas experiências. Mas esse é o conceito antropológico imaginário. São as experiências subjetivas que são verdadeiras para os sujeitos. Não, mas são verdadeiras universalmente. Aí que está. Essa que é a questão. Porque senão você está dizendo, é o seu imaginário. Você está dando as crenças específicas ou pretensão de universalidade? Não as crenças específicas, mas as experiências comuns que existem nas crenças específicas. Ué. Sim, esse é o conceito antropológico de construção de imaginário. Mas o imaginário é imaginário. Não, o imaginário na antropologia não é irreal, não é independente disso. É imaginário porque movimenta as pessoas no plano do pensamento, no plano das ideias. Mas é alguma coisa que eu não valido como algo que seja real do ponto de vista objetivo. Quer dizer, quando a gente estuda... É tão real quanto o Big Bang. Tão real quanto... Tudo bem, são uma teorias. partícula subatômica que ninguém nunca deu conta. Tudo bem. Quando a gente vai chegar também no relativismo... Não, eu estou falando. É um problema de ciência. A postura que eu consegui adotar, pensando essas coisas, por outra via, que não a da educação, mas isso é um problema das crenças, isso não é um problema da religião. Aí o problema das crenças específicas religiosas são problemas que são verdadeiros do ponto de vista social, como diz o Durkheim, que fala toda religião é verdadeira. O Durkheim fala isso. A mesma coisa que está dizendo, toda religião é verdadeira, mas por que é fato social? Porque a crença é um fato social, gera vínculo. E esse vínculo é que faz que a comunicação isso ganhe. Mas acontece o seguinte... Eu não estou querendo esticar demais, não. Tudo bem, mas está esticando. Passa o... Eu só quero falar o seguinte. Não, eu entendo o que você está falando. Só que, no fundo, eu estou partindo de uma perspectiva espírita, a minha análise. Embora não... Não, tudo bem. Mas dentro da perspectiva espírita que eu considero que Kardec teve, é que analisar que há um conteúdo de verdade é o seguinte... Realmente houve uma entidade, uma manifestação espiritual com Maomé? Houve. Houve uma manifestação espiritual com Moisés? Houve. Houve uma experiência objetiva com Buda? Não. Pode ter sido a interpretação inventada, mas houve... Só um minutinho, eu vou pedir para vocês que a gente pode contratar esse assunto para uma mesa redonda numa outra oportunidade. Mas agora nós estamos numa conferência. Tudo bem. Por favor. Desculpa. Culpa é sua, você é anarquista. Culpa é sua, você é anarquista. É que a gente eu e o Signates, a gente gosta de discutir. Toda vez, quando ele está falando, eu também faço a mesma coisa. Então, o que acontece é o seguinte, eu estou partindo da perspectiva de que existem fatos reais por trás de todas as religiões, né? Quer dizer, que não se... Tudo bem, as interpretações são míticas, as histórias são míticas, mas existem fatos reais por trás do mito, né? Existem manifestações espirituais reais. É essa a perspectiva que a gente está adotando. Então, pelo menos, assumir uma perspectiva de que existe algo acontecendo de real que fundou a religião. Apesar de todos os apetrechos míticos, das histórias, etc., que se tornaram dogmas e que devem ser, de certa maneira, desencantados. Né? Mas a origem que a gente se baseou para aplicar isso na educação, né, são os grandes pedagogos, os clássicos da educação, que tiveram uma postura totalmente desconhecida, porque esses clássicos da educação não são estudados nas faculdades de pedagogia, não são estudados no Brasil, e tinham já essa proposta de ensino interreligioso. O primeiro deles foi Amos Comênios, né, que viveu de 1592 a 1670, que é uma pessoa que foi uma pessoa iluminadíssima, muito adiante do seu tempo. Só para vocês terem ideia, em pleno século XVII ele era a favor do pacifismo.
era a favor do diálogo interreligioso, e ele fez o primeiro livro didático para crianças, ilustrado, interdisciplinar, interreligioso e multilingüe, chamado Orbis Sensualium Pictus. Este livro, que a gente não pode imaginar a dimensão de novidade que significava esse livro, porque vocês sabem o que as crianças estudavam na época? Elas estudavam textos em latim, de Virgílio e de Horácio. É isso que elas, quando estudavam, as poucas que estudavam, né? Porque a maioria não tinha acesso à educação. O que o Comênios faz? Primeiro, ele cria, pela primeira vez, um livro para criança, coisa que não existia, né? Ilustrado, né? Ele mesmo desenhava. E depois, ele propõe, dentro desse livro, ele fala das religiões. Ele está numa época em que as guerras religiosas estavam ali imperando. E, no entanto, ele fala do islamismo, do judaísmo, do paganismo, do cristianismo de maneira imparcial, né, mostrando o que cada um acreditava, sem crítica nenhuma, sem desrespeito nenhum, sem falar, não, o cristianismo é superior, nada disso. Ele faz de uma maneira muito bonita. E é multilingüe, porque a criança já ia aprendendo várias línguas ao mesmo tempo. Línguas da época, né, o alemão, o tcheco, o inglês, o francês, o italiano. Eu vi uma edição dessa original numa biblioteca da Alemanha com 4 línguas. Era uma frase assim, então, uma frase numa língua, outra embaixo, outra língua, a mesma frase, em 4 línguas. Né? Então, é uma coisa fantástica. Esse homem, ele teve uma proposta, ele tinha um projeto para a humanidade, né? Pampédia e Pansofia. A Pansofia é o ensino do todo e a Pampédia é ensinar tudo a todos, de maneira interreligiosa, ecumênica, com um projeto de paz para a humanidade. Quer dizer, é uma coisa fora do comum. Por isso que a nossa editora chama-se Comênios, em homenagem a ele. Temos o Rousseau, que foi um dos grandes iluministas, que teve uma postura também semelhante a essa que nós estamos propondo. Porque ele diz que existe uma religião natural antes de, ou além, ou aquém das religiões institucionais, reveladas, dos livros ou do que for. Existe uma religiosidade natural no ser humano, que é dada, né? Uma tendência inata, que é aquilo que depois no livro dos Espíritos iria dizer, a tendência, a lei da adoração, né? Que todos nós temos uma tendência inata à adoração, à reverência, à espiritualidade, que é exatamente isso que ele propunha. Por isso ele pregava, né, uma liberdade absoluta de crer e a universalidade do bem, que é o que nós estamos dizendo. Quer dizer, é possível se ter uma ética universal a partir mesmo de religiões diferentes, porque existe algo que é anterior às próprias religiões constituídas. E por fim nós temos o Pestalozzi, que foi o mestre de Kardec, e que por isso que é importante a gente estudar esses educadores, porque todos eles desembocam em Kardec, ou seja, Kardec teve essa influência, ele é desta tradição, né? Então, o Kardec não está dentro de uma tradição jesuítica, de catequese, ele está dentro de uma tradição de educação interreligiosa, porque o Pestalozzi, no Castelo de Verdun, onde Kardec estudou, já praticava isso, né? Ele tinha uma proposta de educação ecumênica e para ele o principal era a questão ética, que deveria ser desenvolvida através da pedagogia do amor. Isso que eu vou falar depois à tarde, o papel da afetividade no desenvolvimento ético e espiritual do ser humano, né? Que foi o Pestalozzi que primeiro colocou em relevância, né? E não só colocou em relevância, como praticou, porque ele tinha uma capacidade muito grande. Vejam algumas frases do Rousseau. Todas as religiões são boas e agradáveis a Deus. Se a bondade moral é conforme a nossa natureza, o homem não será são de espírito, nem bem constituído, se não for bom. Se a divindade não existe, só o malvado tem razão. O bom é apenas o insensato. Quer dizer, aí ele está enraizando a questão ética dentro de uma visão teísta da realidade, que é a postura espírita. Até um certo ponto é a postura espírita. Objetivos de um ensino interreligioso que nós propomos. Cultivar a espiritualidade como uma dimensão real, imanente no ser. Né? Isso significa dizer, você está fazendo uma oração, você está sentindo algo, isso é real. Eu considero que isso seja real, independente se eu tive ou não essa experiência. Eu respeito no outro a realidade da sua experiência.
Segundo, assumir a religião como um fenômeno verdadeiro, apesar de sua diversidade. Priorizar a ética das religiões, buscando o diálogo entre elas. Sensibilizar para a vivência de valores e para a experiência da fé. Abrir horizontes culturais e espirituais no conhecimento do outro. O que significa isso, gente? A experiência, que eu chamo, que deve ser também sensibilizada nas crianças, nos adolescentes, é a experiência estética também das religiões. As religiões estão conectadas com manifestações estéticas maravilhosas, né? Eu posso não ser católica, mas eu entro numa catedral gótica, aquilo me emociona. Eu posso não ser protestante, mas eu canto o Spiritual, que aliás é uma das músicas que eu mais gosto de cantar, dos negros americanos, e aquilo me traz uma sensação maravilhosa. Ou seja, são experiências estéticas universais que provêm das experiências religiosas e que, além de poderem provocar emoções positivas no ser humano, independente da sua fonte, né? Além de tudo, ainda tem essa característica, né, de provocar em nós a empatia com o outro, né? Quer dizer, eu posso criar uma empatia com os protestantes americanos, né, evangélicos, negros, por conta do spiritual. Eu posso criar uma empatia com os islâmicos por conta dos poemas místicos sufis, né? Quer dizer, isso é uma maneira muito interessante, porque, por exemplo, a gente tem determinadas resistências. Eu tinha uma resistência muito grande ao islamismo, né, por conta da questão da mulher, por toda aquela opressão, etc. Como que eu fui descobrir um ponto de empatia com o islamismo? Existe toda uma corrente, que são os sufis, que tem poemas religiosos maravilhosos, né, sobre Deus, etc. E quando você lê aquilo, você experimenta uma emoção estética religiosa legítima, profunda, e que isso então cria uma ponte de diálogo, né, importante. Exatamente, então você pode não conhecer nada do hinduísmo, ou você nunca ter, mas você conhece a vida do Gandhi, a proposta dele, você cria uma maneira de ter empatia com o hinduísmo através de uma personalidade, uma vivência, de uma obra de arte. E por final, né, abre horizontes culturais, porque as religiões estão inseridas na cultura. Então, é preciso que isso faça parte da educação, inclusive nós temos uma dimensão da universalidade da religião. Bom, o que eu coloco como postura do professor de ensino religioso é a ideia de empatia, tá? Você tem que ter essa empatia com o outro, ou seja, tem que ter uma ponte de comunicação, né? Eu posso sentar com um evangélico, com um católico, com um muçulmano, com um budista, e ter algo que eu sinta junto com ele, né? E essa é uma coisa importante. O espírito crítico também. Isso é inegável, que nós temos que ter um espírito crítico em relação a todas as religiões, a todas as posturas de intolerância, de fanatismo, de exclusivismo, de agressividade religiosa, e respeito à liberdade de pensamento. E para encerrar, essa frase maravilhosa do Gandhi: após estudos e muitas experiências, cheguei à conclusão que, primeiro, todas as religiões são verdadeiras. Segundo, todas as religiões contêm em si alguma margem de erro. Terceiro, todas as religiões são para mim quase tão queridas quanto o meu próprio hinduísmo, principalmente na medida em que todos os seres humanos deveriam ser para mim tão queridos quanto os meus próprios parentes. Minha veneração impessoal por outros credos é a mesma que dedico à minha própria fé. Eu acho isso maravilhoso. Se nós nos pautarmos por essa ética, não haverá mais tantos conflitos e tantas intolerâncias no mundo. Dora, muito obrigada. E até o próximo período que você vai nos auxiliar.